hoje eu quero conversar com você sobre cultura, ancestralidade e responsabilidade com as tradições africanas. Repito, com as tradições africanas. No Brasil, já há um bom tempo, existe a ideia de que o dia 6 de junho seria o dia do Odu Obará, o dia em que se comemora, se faz oferendas e pedidos ao Odu Obará. Mas será que isso tem algum sentido? Isso existe dentro do berço da cultura de Odu, da cultura de Orixá, da cultura Yorubá? De onde é que essa ideia surgiu? Vamos tentar entender toda essa ideia, mas com fatos e também respeitando as tradições originais. Se você gosta de conteúdo sobre espiritualidade, ancestralidade, africanidade, religião, cultura, já deixa o seu like aqui e se inscreva no canal. Eu sou o André Ifat Milerrinho Befum Amã Boléo Bemó. Sou dirigente do Instituto Cultural Orgulho Ancestral e do Ijoy Ifá Ofum Oturá. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa casa. Se é a sua primeira vez aqui, espero que goste do conteúdo e se inscreva. Primeiro, vamos entender o que é Obará. Obará é um dos Odus do corpo literário de Ifá. Ifá é um dos sistemas divinatórios de consulta da tradição Yorubá. Um Odu é um signo, um sinal geomântico, um caminho que traz ensinamentos, histórias através dos itãs, dos versos de Ifá, dos Essé. E dentro de tudo isso, a finalidade de um Odu é nos fornecer orientações espirituais para a vida. São códigos sagrados considerados a voz de Olodumare, o Ser Supremo, o Criador. Obará, por exemplo, é o sexto Odu dentro do sistema do Erindin Logun, famoso aqui no Brasil, conhecido como jogo de búzios, o jogo oráculo dos 16 búzios. Obará é o sexto Odu. Já no corpo literário de Ifá, Obará aparece como o sétimo Odu a chegar aqui ao Aie. Aqui já temos algo que se contradiz. Obará só é considerado o sexto Odu, ou representado pelo número 6, 6 búzios abertos e 10 fechados, no sistema do Erindin Logun, no jogo de búzios. E na estrutura de Ifá, Obará é o sétimo. É importante você saber disso. É de suma importância dizer que, preste atenção, Odu não é orixá, Odu não é uma entidade divina. Odus são princípios, são códigos de sabedoria que se manifestam em uma consulta oracular. Odu não tem dia de comemoração, por mais que isso possa ter até se tornado algo tradicional em algumas casas de culto afro-brasileiro. Isso não faz sentido. Não há uma lógica sensata de se comemorar Odu em um dia específico. Isso nem no calendário gregoriano e muito menos no calendário Yorubá. Como dito antes, a origem dessa data específica, 6 de junho, como dia de Obará, não tem nenhuma base fundamentada dentro da tradição Yorubá. Essa data se criou, foi inventada há algum tempo atrás, provavelmente por influências de interpretações pessoais. Algo que não existe tradicionalmente e não teria como dar certo isso. E por quê? Porque não existe base, fundamento, não existe um verso de Ifá, um verso no Orixá de Idá sobre dia de Odu, que fale sobre algo parecido nesse sentido. Ou seja, de onde surgiu essa ideia? É como se alguém dissesse que o dia 3 de março, o 3 do 3, deveríamos comemorar o dia de Obeyonu, ou então de Ogundá, só porque o número 3 se refere ao Odu Ogundá no jogo de búzios, ou Obeyonu. Isso se trata de uma certa forçação de barra moderna que ignora completamente a lógica do culto ancestral. Posso dizer sem medo que é desinformação, ou pior, em alguns casos, erro grotesco de interpretação do que realmente o Odu Obará representa, e principalmente a instauração de mais um método espúrio para se angariar dinheiro de clientes. Na cultura Yorubá existem dias dos orixás? Sim. Na tradição Yorubá, a tradição original dos orixás, certos dias da semana são associados a ossés específicos. Porém, é importante ressaltar que o calendário Yorubá é composto por 4 dias, e não 7 como é o nosso. E os dias da semana não são fixos
para o culto, para o Ossé, como é feito aqui no Brasil, onde segunda-feira se cultua Exu, Obaluayê, na terça Ogum, na quarta Xangô, Oiá. Não, em solo Yorubá não é assim que funciona. Para o povo Yorubá, existe o dia da semana que se faz o Ossé de Ifá, Ossé Exu, Ossé Oxum, Ossé Ori, Adjê. No dia seguinte se faz o Ossé para Ogum, para Oxóssi, Olossá, Okô. No outro dia, Xangô, Iemoja, Oiá. E finalmente, no quarto dia, o Ossé Obatala, Egungu, Inhami, Ebé, Obaluayê. Não é um calendário fixo e também há algumas variações dependendo da família. Já os Odu, em lugar nenhum, tem data comemorativa e muito menos festas públicas voltadas a celebrar um Odu como se fosse uma pessoa ou um orixá, uma deidade. Os Odus são consultados, estudados, respeitados dentro dos oráculos de Ifá e de orixá e podem sim ter ebós relacionados, mas jamais são cultuados como divindades. Por quê? Porque não há razão para se cultuar códigos. A analogia que eu vou fazer aqui vai te ajudar a compreender melhor o que eu estou falando. O cristão utiliza da sua Bíblia para quê? Para estudar, para se orientar, para conhecer a história da sua tradição religiosa e, principalmente, para se embasar, certo? O que tem na Bíblia? Versículos que contam histórias, correto? Você por acaso já viu algum católico acender uma vela fazendo pedidos ou agradecimentos para uma Bíblia? Ou até mesmo algum evangélico tirar a sua Bíblia debaixo do braço, colocá-la ali em um altar, se ajoelhar e fazer orações para a Bíblia? Não. E por quê? Porque a Bíblia é apenas um livro que contém escrituras sagradas. O que são sagradas, babá? As escrituras contidas nesse livro. Ponto. E o que os Odus contêm, babá? Essés, que são os versos, e Tan, que são as histórias, que contam passagens das divindades que compõem essa tradição religiosa, além de ensinamentos e orientações para a sua vida, para a nossa vida. Ou seja, fazer oferendas e pedidos e comemorar aniversário de um Odu é o mesmo que se fazer uma oferenda, um pedido ou comemorar um livro, que mesmo que contenha nele escrituras sagradas, não é uma divindade de adoração e de culto. Eu te convido a conhecer nossos e-books, disponíveis para você baixar e se aprofundar nesse universo incrível da espiritualidade de matriz africana. Do orixá ao orixá, a relação e as diferenças entre África e Brasil, e também Candomblé e Umbanda, pouca ou nenhuma semelhança. Esses dois e-books estão à sua disposição nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Conheça mais sobre as histórias e os fundamentos dessas tradições. Baixe agora mesmo. Muita gente pode ter na cabeça, pode ter ali em mente, que não tem nada demais. Qual o problema em se criar um dia para celebrar um Odu, para celebrar o Obará? O problema é a desinformação. É espalhar uma ideia, sim, errada sobre uma tradição milenar. É transformar conhecimento sagrado em produto de modismo. E pior, de certa forma, apagar o papel dos verdadeiros iniciados, dos babalawôs, das Yanifás, dos babaolorixás, das yaolorixás e também de estudiosos que se dedicam à preservação dessas culturas com seriedade. Espiritualidade não é uma tendência e não pode jamais ser um produto, até mesmo de extorsão. A tradição tem peso, tem fundamento, tem história e tem raiz. O tal dia de Obará, o 6 de junho, não existe nas tradições africanas e jamais, minha opinião, deveria fazer parte das tradições afro-brasileiras. O que existe é a beleza, a profundidade e o respeito pelo do Obará, que é sim um dos caminhos mais incríveis dentro do Ifá, dentro do orixá de Idá, dentro do Essim orixá Ibilé, do Ixexelabá, mas que deve ser compreendido dentro do seu contexto correto e não fora dele. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. A ideia criada, sabe-se lá por quem, que Obará é prosperidade e riqueza pura, é a demonstração claríssima de falta total de conhecimento. Obará Medi é o Odu das bifurcações, das forquilhas,
do positivo e do negativo. É o Odu das emboscadas, é um grande gerador de conflitos, gerador de desentendimentos, de guerras. Obará também é chamado de Baba Aipenye, o pai da loucura. Baba Okanjua, pai da vaidade. Baba Olê, pai do roubo. O nome Obará, significa o rei dos corpos. E quando se saca no Opuela Ifá e Kim Ifá, na configuração Medi, Obará, Medi, é os reis do corpo. Ou seja, ao mesmo tempo que Obará representa a riqueza, a fartura, também pode representar a miséria. Obará é o Odu da vaidade. Se você quer mesmo honrar Obará, além de todos os outros Odus, quando fizer uma consulta oracular, onde o Odu sacado traga um ebó, faça, pois pedir coisas a um Odu é o mesmo que pedir e clamar algo a um versículo bíblico. Não faz o menor sentido. Evite compartilhar conteúdo duvidoso só porque algo está viralizando. E mais, não gaste nem o seu tempo nem o seu dinheiro para fazer oferendas com abóboras, mas uma série de elementos que não fazem nenhum sentido. Dia de Obará é invencionismo. Respeito a quem aprendeu isso, mas tenho o dever, como Babalawo, de dizer aqui a verdade. E não é a minha verdade. A pessoa que faz esse tipo de oferenda a Odu está se enganando e enganando também a outras pessoas. Essa é mais uma data comercial criada dentro dos cultos afro-brasileiros. Lembre-se, tradição se respeita, cultura se preserva. Conheça o nosso trabalho, marque sua consulta através do nosso WhatsApp 19981961258. Será um enorme prazer falar com você. Obrigado a quem ficou até aqui, deixe o seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Quer saber mais sobre Odu? Clica nesse vídeo, a gente se vê nele. Modupué, axé. Até a próxima.